Você tem uma grande ideia de negócio, mas não tem um tostão no bolso. Como a maioria dos investidores falam, ideias não valem nada. Mas Jerry fez um caminho bem diferente da maioria. Com só uma ideia na cabeça, ele entrou em uma das maiores empresas de capital de investimento do mundo no Vale do Silício e saiu de lá de dentro com 4,5 milhões de dólares. E isso só com uma ideia na cabeça. Se você quer saber qual tática de persuasão Jerry utilizou, continua comigo nesse vídeo. Meu nome é Diego Starling e eu falo das formas de valorização do seu tempo e das suas ideias. Jerry teve a chance de apresentar a sua ideia para Kleiners, uma das maiores empresas de investimento do Vale do Silício. Para você ter uma ideia, é como se um ator tivesse a chance de fazer uma audição com nada mais nada menos que Steven Spielberg. Era aquela chance de ouro da sua vida, era ganhar ou perder. Se você não conseguisse conquistar aquelas pessoas, a sua maior chance da vida talvez nunca mais apareceria na sua frente. Então, o nervosismo, a ansiedade estavam em patamares super elevados. Então, Jerry tentou agarrar essa oportunidade com unhas e dentes. Faltava meia hora para a sua vez de apresentar, quando ele começou a observar o candidato que estava antes dele. E o candidato estava impecável, com um terno lindo, todo riscado de giz, uma gravata vermelha imponente, e ele mostrava gráficos coloridos, projeções financeiras, balancetes. Aí, nesse momento, Jerry começou a ficar mais tenso ainda. Ele olhou para a forma como que ele estava vestido, e ele estava vestido com uma jaqueta esporte, uma camisa branca tipo essa que eu estou usando. E ele só tinha uma pasta preta na mão com alguns papéis em branco. Nesse momento, o nervosismo dele aumentou assim de forma absoluta. Mas ele falou, não tem nada a perder, já tenho aqui, não tem como eu voltar para trás. Vou ter que ir lá e dar meu melhor. Acabou a apresentação e ele foi chamado. Quando ele olhou para a mesa era tão grande que ele conta que ele tinha que ver de binóculo a pessoa que estava lá na frente. E tinha advogado, administrador, contador, todo mundo lá na frente. Essa história ela é verdadeira e ela se passou em 1987. Ele começou a apresentação dele e ele falou, pessoal, eu tenho um projeto de um computador portátil. Esse computador ele vai servir para gente aqui, como a gente está aqui nessa reunião, e ele vai servir para a gente fazer anotações, fazer cálculos, fazer projeções. Ele vai ser muito menor que uma máquina de escrever e que um computador pessoal. Seria uma espécie de tablet para o que a gente já conhece hoje. Na época não existia Apple, não existia nada dessas tecnologias e a empresa dele chamava Lotus. Ele viu que um silêncio pairou no ambiente. Ele pensou assim, ele fosse, já tô perdido, né? Coloquei tudo a perder, já não tenho mais chance nenhuma. Foi então que ele pegou a pasta preta que ele tinha na mão e pegou a pasta e jogou em cima da mesa. E ele falou, esse seria o computador pessoal. Diz que nesse momento a mesa mudou completamente. Completamente. E as pessoas começaram a discutir entre si a viabilidade daquele projeto. Já começaram a falar sobre valores de investimento, já começaram a falar sobre prazos de implementação, sobre capital humano necessário para desenvolver aquele projeto. E no final das contas, Jerry saiu lá de dentro com 4,5 milhões de dólares para investir no projeto dele. E qual que foi a mágica que ele utilizou para conseguir mudar a cabeça de todo mundo com nenhuma ferramenta e com nenhuma imagem que ele pôde mostrar, né? Ele não estava vestindo um terno Armani, ele não tinha grandes planilhas, grandes projeções. Ele usou a concretude. Ele conseguiu fazer da pasta preta que estava na mão dele o objeto que ele estava programando criar. Ele conseguiu fazer da pasta preta esse projeto de computador pessoal.
e conseguiu materializar essa ideia na cabeça das pessoas. Existe uma maldição do conhecimento. Quando uma pessoa ela sabe muito de alguma coisa, ela tende que as ideias dela fiquem muito abstratas. E essas ideias, quando elas ficam muito abstratas, é difícil você passar essa ideia para pessoas que não são especialistas na sua área. Então a sua ideia não comunica o que você sabe. Quando o Jerry conseguiu trazer essas ideias abstratas para uma coisa concreta, fazendo uma espécie de metáfora, ele conseguiu conduzir o conhecimento dele, conseguiu materializar a ideia dele em um objeto físico. E isso mudou a carreira dele e mudou o sonho em realidade. Então, sempre que você tiver uma ideia e você não tiver ainda um MVP, não tiver nada que corrobore de forma prática para essa ideia, e você precisar de alguém para investir, que não seja um grupo de investimento do porte que eu te falei, que seja um investimento de um parente, de um amigo, de um familiar, tente trazer essa ideia para uma forma concreta. Tenta fazer uma analogia, tenta utilizar uma metáfora, tenta ser o mínimo abstrato possível. Quanto mais concretude você trouxer para a sua ideia, melhor transmissão você vai conseguir. Então não deixa de seguir o canal, de comentar o que você achou aí do vídeo. É muito importante aqui para a construção das nossas ideias. E muito obrigado por estar aí com a gente.